Gênesis capítulo 41, versículo 14 diz: Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. A história de José, entre muitas coisas, é uma história de esperança na desesperança. É uma história de perda, traição, dor e restauração. A maneira como Deus pegou um garoto que perdeu tudo que tinha e o colocou na posição de governante de uma nação é simplesmente intrigante. Mas você sabia que José, mesmo sem qualquer fonte de encorajamento como você e eu temos hoje, foi capaz de resistir por tempo suficiente através da graça de Deus e da fé no que Deus havia dito a ele? Acredito que você está ouvindo minha voz hoje porque Deus quer que você saiba que sua situação atual não é o seu destino e logo você sairá dela. O salmista, escrevendo sobre José, disse no Salmo 105, versículos 17 ao 22: Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos o pôs em liberdade, constituiu-o senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía, para seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Quero que você preste atenção em como o salmista captura e reúne a experiência de José em uma bela história. Você acreditaria que José, sendo vendido como escravo, era Deus o enviando à frente de seu povo para que ele o salvasse do desastre vindouro da fome? É difícil acreditar que, apesar do seu amor por José e da fé de José demonstrada ao longo da sua vida, Deus permitiria que ele fosse ferido e acorrentado até que o tempo da promessa de Deus sobre a sua vida fosse cumprido. No entanto, o fato de você estar passando por situações ruins ou de se encontrar em uma situação difícil agora não significa que Deus te abandonou. Isso não significa que você perdeu o seu caminho ou parou de se mover. Qualquer pessoa que leia a vida de José da perspectiva do raciocínio humano pode acreditar que a vida de José ficou suspensa enquanto ele estava na escravidão e na prisão. No entanto, isso não é verdade do ponto de vista do Espírito Santo. Veja, o destino de José foi acionado no momento em que seus irmãos o venderam como escravo. Cada experiência e encontro que José teve, para o bem ou para o mal, o aproximou cada vez mais de seu destino. Meu amigo e minha amiga, a garantia de um futuro glorioso não é algo que você precisa ganhar, porque você já tem isso em Jesus Cristo. Está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 27. O plano de Deus é fazer com que seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Cristo em você é a esperança e a garantia de que, independentemente do que esteja passando agora, você superará isso. Para José foi a aliança de Deus com Abraão e seus descendentes. Enquanto José foi fiel ao Deus daquela aliança, ele esteve constantemente sob a influência da ajuda de Deus em seu favor. E a Bíblia diz, no Salmo 105, versículos 20 a 22, que quando chegou a hora, o rei o enviou e o soltou, o governante dos povos o libertou. Ele o tornou senhor de sua casa, governante de tudo o que possuía para instruir seus príncipes como quisesse e ensinar sabedoria aos mais velhos. Quero dizer para você que está me ouvindo agora que a sua hora também está chegando. Por favor, creia no que estou dizendo. Isso não vai passar despercebido. Sua hora certamente chegará. Confie em Deus e espere por isso. Em um dia, a vida de José mudou completamente para melhor. Uma noite, ele era o prisioneiro. E na noite seguinte, ele era governador do Egito, abaixo apenas do faraó no comando. Que mudança de vida! Eu peço a você hoje, não desanime. Creia nesta palavra. Você vai sair dessas situações ruins em que se encontra. Crer significa aceitar ou considerar algo como verdadeiro, honesto ou real, com base em uma declaração, evidência, opinião ou suposição. Não estou pedindo que você creia porque sinto que é a melhor coisa a fazer. Não estou pedindo que você creia porque quero te motivar. Estou pedindo que você creia porque Deus diz isso, e Deus é perfeito. Deus é confiável, meu amigo e minha amiga. Ninguém é tão confiável quanto Ele. Deus também está interessado em você porque através da fé em Jesus você é um filho ou uma filha de Deus. Portanto, os seus interesses são os interesses dele. Suas preocupações são as preocupações dele. E suas vitórias sempre resultarão na glória de Deus. Porém,
Se você não consegue crer, nada poderá mudar a sua vida. Talvez você esteja em um tribunal agora e sinta que o caso não está indo do jeito que queria. Você pode ter orado e parece que nada está acontecendo. Não sei como, mas Deus nunca falha com aqueles que confiam nele. Ele tirará você dessa situação da melhor forma possível. Pode não ser do jeito que você espera, mas ele certamente fará isso. Me lembro de um testemunho dado por um jovem que se envolveu em problemas com a lei. Ele agrediu um policial, foi preso e levado ao tribunal. Nos Estados Unidos, a pena por agredir um policial pode variar de acordo com o estado e o grau da agressão. Dependendo da gravidade da lesão e da arma utilizada, a pena mínima é de 2 anos de prisão, mas a pena pode ser até de 25 anos ou mais. Este jovem, que também era um imigrante, sabia que este seria um problema sério. Ele não havia usado uma arma, mas bater em um policial era um problema muito sério, e ele percebeu quando seus familiares começaram a chorar sobre como seu mau comportamento finalmente o colocou em apuros. Na noite anterior à sua audiência, ele disse que se ajoelhou na sua cela e clamou a Deus. Ele pediu a intervenção de Deus e assumiu o compromisso de seguir Jesus todos os dias se Deus o tirasse daquela situação. Ele orou e orou, até ficar cansado. Depois ele foi dormir esperando por um milagre. Na manhã seguinte, ele foi levado ao tribunal e seu caso foi lido perante o juiz. O juiz convocou o policial agredido para comparecer ao banco das testemunhas e prestar depoimento. O tribunal ficou em silêncio. Quando o policial compareceu ao depoimento, foi questionado se essa era a pessoa que o agrediu. O policial olhou para o homem que estava com a cabeça baixa de vergonha e medo, e o policial disse que não era ele. O homem ficou tão surpreso que levantou a cabeça para ver se o policial sabia o que estava dizendo. O policial manteve o olhar fixo nele enquanto a pergunta se repetia, e ele disse a mesma coisa: "Eu sei quem me agrediu, e não foi ele." Tanto o representante do policial no tribunal quanto o homem e seus advogados ficaram surpresos com o rumo dos acontecimentos. O juiz se irritou e perguntou por que o caso foi apresentado a ele. Ele encerrou o caso ali mesmo e dispensou a todos, indo para o próximo caso. Este homem ainda estava surpreso. Ele não sabia o que dizer ou fazer. Seus familiares se reuniram ao seu redor orando por ele, o parabenizando e alertando para aprender com isso e nunca mais repetir esse comportamento. Embora ele sorrisse e agradecesse a todos pelas orações, ele não conseguia tirar da mente o que acabara de acontecer. Ele pegou uma saída diferente e foi direto para o elevador sozinho. Quando a porta estava se fechando, o policial que ele agrediu entrou e se juntou a ele no elevador. Com apenas os dois no elevador, o oficial olhou para ele. O homem ficou tão envergonhado e não sabia o que dizer ou como reagir. Então, ao se aproximarem do último andar, o policial disse: "Apesar de tudo o que aconteceu lá atrás, você sabe, eu sei, e Deus sabe que foi você quem me agrediu. Mas estou deixando isso passar agora." E ele foi embora. Este homem aprendeu uma lição valiosa naquele dia, e essa experiência mudou a sua vida, afetando e restaurando a sua fé na capacidade de Deus de ajudar aqueles que nele creem. Já ouvi testemunhos de pessoas que foram libertadas de situações terríveis antes de elas piorarem, e também ouvi falar de pessoas que se envolveram em situações ruins e sucumbiram a elas, mas Deus ainda apareceu para libertá-las. Qualquer que seja o estágio da situação ruim em que você esteja agora, saiba de uma coisa: você definitivamente sairá dela. Você precisa crer e confiar em Deus para isso. A Bíblia nos diz que tudo, o bom e o ruim, sempre resultará para o nosso bem. Por quê? Porque amamos a Deus e somos chamados segundo os seus propósitos. O que significa ser chamado de acordo com os propósitos de Deus? Significa que você está vivendo de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Significa que você está comprometido em servir a Deus e viver em sua verdade. Portanto, não importa quão ruim seja a situação, se Deus está com você, Ele vai te tirar dela. Não deixe de crer. Não pare de crer. Ore sobre isso e creia que aquele que prometeu o fará. Ele é um Pai fiel e nunca decepciona aqueles que confiam nele. O Salmo 25, versículo 3 diz: "Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente." Os mares podem se enfurecer contra você. Os leões deste mundo podem rugir. Embora as montanhas de dívidas, lutas e crises familiares possam estar diante de você, não dê espaço ao medo e ao desespero. Em vez disso, confie em Deus e creia no que a palavra dele diz. Ninguém que espera nele será envergonhado. Sua vida não terminará em vergonha.
Você pode ter passado por alguma vergonha e parece que é o fim, mas não é. Sua manhã está prestes a chegar, assim como José. Continue crendo naquela visão de futuro que Deus te mostrou. Em breve, a noite terminará e ela estará perdida para sempre no passado. Enquanto você ouve agora, estou orando por você. Oro para que no fundo do seu coração e do seu espírito, Deus te ajude a ver o que Ele está prestes a fazer em sua vida. Oro para que você comece a sentir que Ele está prestes a tornar sua vida linda novamente. Ainda não acabou, meu amigo e minha amiga. Não perca o controle. Em vez disso, continue firme na fé e confie no Senhor. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 23: Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. E acrescenta em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24: Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Se Ele te chamou das trevas, do mundo, do pecado e da multidão para a sua luz, para Ele mesmo, então Ele o fará. Tenho observado algo comum recentemente e espero encorajar a sua fé com isso. Ultimamente percebi que Deus tem transmitido mensagens da igreja ao seu povo sobre o tema desespero. Estávamos sempre falando e estendendo a mão aos que lutavam contra o pecado e outros hábitos ímpios, mas agora enfrentamos o grande desafio do desespero. Cada vez mais indivíduos, e me refiro a cristãos fiéis e honestos, continuam a lutar silenciosamente contra o desespero. Esse desespero é o medo e a depressão em relação ao passado, presente ou futuro. Certa vez, conversei com um irmão que se abriu e me contou que recentemente conversou com outro irmão na fé que estava lutando contra a depressão. Muitos de nós estamos em diferentes fases de nossas vidas e muitos estão cansados. Muitos estão exaustos e não sabem se conseguirão aguentar por muito mais tempo. Quando você olha em volta, talvez pareça que você está sozinho. Parece que você não tem amigos, família, confiança e ajuda de lugar nenhum. Você ora, serve, dá e demonstra amor, mas parece que nada está acontecendo e você está avançando cada vez mais no caminho da depressão. Deus está enviando esta mensagem para você de que Ele ainda não terminou a obra dele na sua vida. Quero que você se apegue a estas palavras do Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O Salmo 34 como um todo é muito interessante. O autor sente a influência da fidelidade de Deus e tenta expressá-la através de expressões de alegria. No Salmo, ele expressa sua gratidão por sua fé em Deus e ao mesmo tempo nos explica os benefícios dessa fé, a grandeza de sua crença em Deus e seus sentimentos por Ele. Um dos temas mais expressivos e interessantes desse versículo é o justo. Nessas palavras está o segredo de sua esperança e segurança, meu amigo e minha amiga. Deus pode não libertar a todos, mas você vê que a pessoa justa, a pessoa que anda com Deus em fé e obediência, tem esperança, não importa quão profundamente esteja em apuros hoje. Lembro de uma época da minha vida, há alguns anos, quando não estava próximo de Deus. Aconteceram certas coisas sem precedentes que me pressionaram tanto que cheguei a entreter pensamentos suicidas. Eu tinha me dedicado tanto às coisas em que acreditava e quando parecia que elas não aconteciam do jeito que eu esperava, cada parte de mim teve dificuldade para crer que Deus estava na minha história. Hoje estou vivo para compartilhar esse testemunho de fidelidade de Deus, mas naquela época não conseguia ver essa realidade. Era impossível para mim enxergar além da minha mágoa, da minha decepção e da minha raiva. Certo dia eu estava voltando para casa pensando na melhor forma de acabar com a minha vida, porque não via nenhuma razão para viver. Enquanto caminhava pela rua, lembrei de um versículo em meu espírito, como um sopro. Era o Salmo 27, versículo 1. Quando cheguei em casa, li, e era isso que dizia: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Fiquei impressionado com palavras que me disseram que eu não servia para nada e era um fracasso e que não tinha futuro. Mas essas palavras me trouxeram uma paz que me impediu de causar qualquer dano a mim mesmo. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Encontrei isso e minha fé foi restaurada de volta a Deus. Com o tempo, Deus me mostraria que Ele estava comigo enquanto eu passava por aquela fase sombria da minha vida e Ele gradualmente me trouxe até onde estou agora.
Isso é o mesmo que Davi disse anteriormente: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. A esperança do justo é que o Senhor Deus esteja ao seu lado. Talvez você não tenha tido tempo para refletir sobre essas palavras antes, mas observe-as profundamente agora. Quem é a pessoa justa? São aquelas que depositaram sua fé em Jesus e se comprometeram a servir a Cristo sem recuar. É a pessoa que decidiu confiar o seu futuro nas mãos de Deus. São aquelas pessoas que Deus declarou livres do pecado, não porque sejam perfeitas, mas por causa do que Cristo fez e da sua fé. Os problemas não são um problema para o justo. Não porque os problemas não venham, mas porque não marcam o fim do justo. O justo tem apenas um fim, e é encontrado na palavra de Deus no Salmo 37, versículo 37. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Você pode não parecer hoje, mas você é a pessoa mais privilegiada e afortunada do mundo se estiver com Deus. Sua vida pode não parecer assim porque as coisas não estão ao seu melhor agora, e você continua a lutar para ver qualquer razão para permanecer na fé. Mas trago para você estas palavras de Deus. Seu problema não é o seu fim. Sua situação atual não é o seu destino final. Os problemas não são o fim do cristão verdadeiro. Os justos podem ter muitos problemas, mas eles também têm um Deus que está ao lado deles durante todos os seus problemas para livrá-los de todos eles. A Bíblia diz que mesmo que o justo caia 7 vezes, ele se levantará novamente. Novamente eu digo, quem é a pessoa justa? São aquelas pessoas que Deus declarou livres do pecado, não porque sejam perfeitas, mas por causa do que Cristo fez e da sua fé em Cristo. Davi escreveu sobre a bem-aventurança do justo no Salmo 32, versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Você é abençoado em Cristo Jesus. Deus não está usando as trevas ou os fracassos do seu passado para definir o seu futuro. Os pensamentos dele sobre você são bons pensamentos e ele planeja te dar um futuro, acima de tudo, feliz. Sua fé continuará a se deteriorar se você se concentrar nas coisas que não estão funcionando ou nas coisas pelas quais está passando. Veja, o que acontece com o poder da fé é que ela é tão poderosa quanto o encontro em seu espírito. Isso significa que se não houver um encontro com Deus, se não houver exposição à luz da palavra de Deus, então a sua fé morrerá de fome e será corroída pelas trevas da dúvida e da incredulidade. Em pouco tempo você se verá duvidando e atacando exatamente as coisas em que antes encorajou os outros a acreditar. Para que a sua fé cresça e permaneça forte, te encorajo a permanecer com o que Deus disse sobre você em sua palavra. Quanto mais próximo você estiver da palavra de Deus por meio do estudo pessoal, da oração consistente, da comunhão com pessoas da fé e da companhia daqueles que lembram o que a palavra de Deus diz, mais chances você terá de superar os períodos sombrios. Essas chances são para você ver luz e futuro, mesmo nas situações mais desfavoráveis. Você consegue imaginar o que teria acontecido se eu não tivesse ouvido a palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração naquele dia, enquanto eu estava voltando para casa para acabar com a minha vida? Imagine se eu estivesse cercado por incrédulos que vivessem na mesma depressão que eu. Não sei o que teria acontecido comigo, mas graças a Deus que Jesus me ajudou a ouvir quando ele falou. Veja, a palavra de Deus que você leva em seu espírito hoje falará no dia em que você não tiver mais nada em que se agarrar. Os justos, a quem o Senhor sempre ajudará, viverão pela fé. Isso é o que a Bíblia diz. Essa fé não está na promessa de uma pessoa, mas é a fé no Senhor Deus, o Criador do universo, para quem nada é impossível. Eu encorajo você a permanecer na fé e confiar em Deus. O diabo quer que você abandone sua fé. É por isso que a nossa luta é chamada luta de fé. É uma luta para permanecermos fortes na fé. É a nossa fé o escudo com o qual nos defendemos das flechas do diabo. Se você abandonar sua fé, irá se expor aos ataques do inimigo. Mas quando você se apega a ela, logo o diabo não poderá te atingir. Você precisa manter a fé e confiar em Deus, assim como Jó manteve a fé e disse: todos os dias do meu tempo determinado esperarei até que a minha mudança chegue. E eu sei que meu Redentor vive. Até que Deus realmente apareceu. E se Deus finalmente apareceu para Jó,
e fez o final dele melhor do que o começo, imagine o quanto mais ele aparecerá para você. Confie em Deus e mantenha a fé nele, meu amigo e minha amiga. Ele está prestes a tornar a sua vida linda novamente, independentemente do que você possa ter passado. Você já sentiu uma presença, um toque ou uma voz em seu ouvido te guiando quando você está em uma encruzilhada? Isso pode ser mais do que apenas intuição. Pode ser um sinal de atividade angelical em sua vida. Os anjos, esses seres celestiais, não são apenas personagens de textos antigos ou de belas pinturas. Eles são reais, ativos, estão presentes em nossas vidas hoje. Seu papel? Ser mensageiros, protetores e guias de Deus, tecendo silenciosamente nossas experiências diárias. Vamos explorar as maneiras sutis, porém profundas, pelas quais os anjos podem interagir com você. 1. Quando o favor vem dos lugares mais improváveis. Você já conheceu alguém, talvez um estranho, que apareceu no momento certo com as palavras ou a ajuda certa? Imagine que você está perdido, talvez em uma nova cidade, sentindo um misto de frustração e ansiedade. Seu telefone está mudo, nenhum mapa em mãos, e então, do nada, alguém aparece. Essa pessoa oferece instruções, talvez até caminhe parte do caminho com você. Mas quando você se vira para agradecê-la, ela desapareceu, como se tivesse sumido no ar. Poderia isso ser uma mera coincidência ou poderia ser um encontro angelical? Esses momentos não são apenas atos aleatórios de bondade. Podem ser compromissos divinos, cuidadosamente arranjados por Deus, tendo seus anjos como emissários. Pense na história do livro de Hebreus, onde a hospitalidade para com os estranhos levou a hospedar anjos sem saber. É um lembrete poderoso para sermos sempre gentis e abertos com aqueles que encontramos. Ou veja a história bíblica de Abraão em Gênesis. Ele foi visitado por 3 estranhos que trouxeram uma mensagem transformadora. Estes não eram visitantes comuns, eram anjos, enviados por Deus com um propósito específico. E em Juízes, Manoá e sua esposa experimentaram a visita milagrosa de um estranho que profetizou o nascimento de Sansão. Este estranho, que mais tarde desapareceu em uma chama maravilhosa, não era outro, senão um anjo. Essas histórias das Escrituras não são apenas contos antigos, são exemplos de como os anjos podem e interagem conosco. Eles podem não vir com asas visíveis ou halos brilhantes, mas o seu impacto é inegável. Eles caminham entre nós, muitas vezes despercebidos, mas sempre com um propósito. Os anjos também podem dar a conhecer a sua presença em momentos de necessidade, oferecendo conforto e paz. Imagine-se numa situação difícil, talvez num quarto de hospital, se sentindo sozinho e assustado. Então alguém entra, senta ao seu lado e oferece palavras de conforto. Mais tarde, quando você pergunta à enfermeira sobre aquela pessoa, ela diz que você ficou sozinho o tempo todo. É um momento que pode te deixar perplexo, mas ao mesmo tempo confortado. Uma assinatura de uma visita angelical. Esses encontros, meu amigo e minha amiga, são sinais do amor e cuidado de Deus por nós. São lembretes de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Que em nossos momentos mais desafiadores, em nossa confusão e desespero, Deus envia seus anjos para nos guiar, confortar e proteger. Então, da próxima vez que você experimentar um momento de bondade inesperada, uma intervenção oportuna ou uma presença reconfortante, pare um momento para considerar a possibilidade. Poderia ser este um anjo? Esses momentos não devem ser considerados meras coincidências. Eles são significativos, impactantes e um sinal claro da obra contínua de Deus em nossas vidas através de seus mensageiros celestiais. Segundo, você começa a ouvir claramente as vozes dos anjos. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 26, imagine isto. Filipe, passando o dia, ouve um anjo do Senhor. O anjo lhe diz:
levanta-te e vai para o sul, pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Isso não foi um sonho ou um instrumento vago. Felipe estava bem acordado, ouvindo a voz do anjo tão claramente como se alguém estivesse falando com ele pessoalmente. Então você pode se perguntar: um anjo poderia falar comigo? Absolutamente. Os anjos são seres celestiais, livres de nossas leis físicas. Eles existem em um reino que é difícil para as nossas mentes compreenderem, e isso inclui as maneiras incríveis pelas quais eles podem se comunicar conosco. Quando um anjo fala, pode não ser com grandeza ou com uma voz ecoando dos céus. Poderia ser tão suave quanto uma brisa ou tão modesto quanto o comentário de um estranho na rua. Mas lembre-se, não se trata de como a voz soa, é sobre a mensagem que ele carrega. Os anjos são mensageiros de Deus e suas palavras têm como objetivo guiar, confortar e transmitir sabedoria divina. Eles não estão aqui para nos chocar ou assustar, mas para oferecer orientação e segurança. Portanto, da próxima vez que você ouvir uma voz que não pareça ter origem, não se apresse em descartá-la. Pare por um segundo. Ouça atentamente. O que isso está dizendo? É uma palavra de encorajamento, uma advertência ou uma pepita de verdade divina? Em nossas vidas ocupadas, muitas vezes ignoramos essas dicas sutis, mas se sintonizarmos nossos corações para ouvir, poderemos perceber que os anjos estão falando em nossas vidas com mais frequência do que pensamos. 3. Encontros na quietude dos sonhos e das visões. Na quietude dos nossos sonhos e na vivacidade das nossas visões, muitas vezes encontramos uma conexão profunda com o divino. É uma experiência tão antiga quanto o próprio tempo, que transcende o comum e nos leva a um reino de compreensão e orientação mais profundas. As Sagradas Escrituras estão repletas de momentos assim, onde o véu entre o céu e a terra é levantado, e Deus fala conosco através de seus mensageiros celestiais, os anjos. Considere a história de José, um humilde carpinteiro, escolhido para ser o guardião da maior história já contada. Seu mundo foi abalado, seu coração perturbado, não apenas pelos problemas comuns da vida, mas por algo que desafia a compreensão humana. Sua noiva Maria estava grávida, e os sussurros da sociedade eram tão penetrantes quanto desconcertantes. Foi nesse turbilhão de confusão e preocupação que o divino estendeu a mão para José, não através de proclamações estrondosas, mas através do suave sussurro de um sonho. Um anjo apareceu-lhe, não como uma grandeza intimidante, mas com palavras de conforto, em Mateus, capítulo 1, versículos 20 e 21. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhes apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Este não foi apenas um sonho para aliviar uma mente perturbada. Foi uma intervenção divina, um guia celestial iluminando o caminho de José em seu momento de dúvida. Esta narrativa não é apenas uma história do passado. É um testemunho vivo de como Deus continua a falar conosco hoje. Nossos sonhos e visões não são meras invenções da nossa imaginação. Muitas vezes são a tela na qual os anjos pintam mensagens de esperança, orientação e, às vezes, cautela. Esses seres celestiais não são apenas observadores distantes. Eles são participantes ativos em nossa jornada. Eles não são apenas mensageiros, mas também guardiões, professores e guias, designados para servir aqueles destinados à salvação, como belamente afirmado em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Então, da próxima vez que o mundo dormir e você se encontrar vagando pela paisagem dos seus sonhos, ou quando uma visão o capturar com sua clareza e propósito, faça uma pausa e ouça. Estes momentos não são coincidências, são compromissos divinos. Nesses sussurros noturnos e lampejos de percepção, um anjo pode estar chegando até você com uma mensagem dos céus. Poderia ser uma afirmação, uma direção para o seu caminho ou um conto de advertência,
mas sempre é um sinal da atividade angelical intrinsecamente tecida na tapeçaria de nossas vidas. Quarto, você está caminhando pela vida, almejando o topo da montanha do triunfo, mas de repente o chão cede e você se encontra em um vale. É fácil pensar: por que eu? Mas segure esse pensamento. Lembra-se de José na Bíblia? Sua vida parecia uma montanha-russa que só descia. Falsamente acusado, jogado na prisão. Estamos falando de uma fase difícil. No entanto, estes não foram apenas eventos aleatórios. Foram passos divinamente orquestrados que o levaram a se tornar o braço direito do faraó. Ao longo de sua jornada, José viu a mão de Deus transformar cada revés em uma preparação para uma recuperação ainda maior. Mas e quando os contratempos são culpa nossa? Já se sentiu como Abraão, tentado apressar o cronograma de Deus? Todos nós já passamos por isso, assumindo o comando de Deus, pensando que conhecemos os atalhos. Alerta de spoiler, geralmente termina em confusão. Mas aqui está a bela reviravolta. Nossos erros não são o fim da história. Frequentemente são os lugares onde encontramos a graça de Deus mais profundamente. Então aqui vai uma pergunta para agitar a sua alma. Em meio aos seus contratempos e fracassos, você consegue vê-los como compromissos divinos? Você pode confiar que estes são momentos em que os anjos podem estar trabalhando horas extras, tecendo o propósito de Deus na tapeçaria da sua vida? É nesses desvios inesperados que somos lembrados. Não somos nós que estamos no controle. E tudo bem, porque é uma chance de entregar as rédeas a alguém que vê o panorama geral. Imagine abraçar cada revés como um convite para se aproximar mais do abraço de Deus, para ouvir mais atentamente seus sussurros de orientação e segurança. É nesses momentos que estamos um passo mais perto de compreender nosso verdadeiro propósito e destino. Cada fracasso, cada atraso, é uma pincelada na obra-prima que Deus está criando em nossas vidas. Então, meu amigo e minha amiga, da próxima vez que você encontrar um obstáculo, respire fundo e olhe ao redor. Talvez, apenas talvez, haja um anjo trabalhando nos bastidores, transformando o que parece ser um revés em uma configuração divina. É nesses momentos que realmente aprendemos a dançar na chuva, a encontrar alegria na jornada e a ver as impressões digitais do divino em cada curva inesperada. Lembre-se, o caminho para a grandeza muitas vezes serpenteia por vales de provações, mas cada passo, por mais desafiador que seja, está levando você a um desafio maior do que você jamais poderia ter imaginado. Continue caminhando, continue confiando e vamos abraçar a jornada juntos. 5. A ilusão da satisfação e a realidade da presença divina. Você subiu a escada do sucesso. Cada degrau é um marco, um emprego cobiçado, um parceiro dos sonhos, uma vida cercada de luxo. Ou talvez você ainda anseie por isso, vislumbrando a vida ideal através da janela brilhante das mídias sociais. Mas espere, há um problema. Um vazio incômodo obscurece seus triunfos ou assombra suas aspirações. É como ter sede de uma miragem no deserto das realizações. Agora vamos fazer uma pausa e refletir. Essa sensação de insatisfação não é um sinal? Um empurrãozinho sutil, talvez, de que há mais na vida do que essa perseguição implacável? A antiga sabedoria de Eclesiastes, capítulo 6, versículo 9, ecoa através do tempo, sussurrando uma verdade profunda. Melhor é o que os olhos veem do que a divagação do apetite. Isso também não tem sentido, correr atrás do vento. É um chamado para despertar, instando-nos a questionar a base sobre a qual estamos construindo nossas vidas. Estamos construindo a nossa felicidade sobre o terreno instável do sucesso mundano ou estamos ancorando em algo mais duradouro, mais autêntico? É hora de uma investigação mais profunda. Em vez de perguntar o que vem a seguir na maratona de conquistas, vamos mudar o foco. Perguntemo-nos: estamos buscando uma conexão com o divino em nossa corrida pelo sucesso? Estamos buscando alegria no que é passageiro ou estamos abraçando o amor eterno de Cristo?
Lembre-se das palavras profundas do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 8, onde ele fala de considerar tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Não se trata de denunciar o mundo material, mas de reorientar as nossas prioridades. Trata-se de descobrir o contentamento que não é influenciado pelos altos e baixos da vida, como mencionado em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Então, deixe que esses momentos de insatisfação não te desanimem, mas sim te orientem. Não são meros distúrbios emocionais. Eles são sinais celestiais, sinais de que a vida é mais do que ganhos materiais. São convites dos anjos incitando você a explorar a profundidade da sua alma, a se conectar com a essência divina que transcende os desejos mundanos. Essa compreensão nos capacita a segurar as ofertas deste mundo com um aperto suave, sempre prontos para deixar ir, pois no grande esquema da vida, estes são apenas temporários. O verdadeiro tesouro reside em construir a nossa esperança sobre o fundamento inabalável do amor de Cristo. Uma base que permanece firme mesmo quando o mundo ao nosso redor muda e desmorona. Tenha em mente que cada momento de insatisfação, cada momento de questionamento, pode muito bem ser um sinal de atividade angelical em sua vida. Um sussurro celestial guiando você de volta ao caminho da realização espiritual e do contentamento eterno. Vamos abraçar esta jornada não com medo, mas com o coração cheio de esperança e os olhos abertos para a orientação celestial que nos rodeia. Você sabia que toda vez que dorme à noite, você terá de 1 a 2 horas de sonhos? Depois de 5 minutos, metade do que você sonhou foi esquecido. Os pesquisadores demonstraram que sonhar é benéfico para a saúde e o bem-estar, até auxilia na redução do estresse. Os sonhos também podem te ajudar a reenergizar sua mente e corpo. Esse certamente foi o caso de José. Os sonhos de José, de acordo com Gênesis 37, recarregaram seu intelecto e rejuvenesceram seu corpo. Em vez de esquecer seus sonhos, ele os perseguiu e acreditou neles. Você já teve um sonho? Talvez já, mas em vez de persegui-lo, você se esqueceu dele e o abandonou. Não desista hoje, eu te digo. Não desista do seu sonho. Cada geração de cristãos foi cativada pela narrativa de José, pois ela é uma representação dramática de questões com as quais todos podemos nos identificar. Ele é vendido como escravo e levado para um lugar estranho quando tinha apenas 17 anos. Ele começa a se sair bem de repente. Então, ele se desentendeu com seu empregador depois que a esposa de seu chefe o acusou falsamente de tentativa de estupro. Ele foi condenado a anos de prisão. Ele teve que conviver com sonhos que foram despertados e depois destruídos novamente. É difícil ver José nutrindo seus objetivos ao longo de 13 anos de luta e tristeza crescentes. Até que, aparentemente do nada, ele ascende ao poder no Egito, forçando seus irmãos a rastejarem até ele em busca de ajuda. É uma narrativa fantástica, cheia de paixão e engano, intrigas políticas e rivalidade entre irmãos, amor e ódio, ciúme, luxúria, ambição, coragem e covardia, julgamento e graça. De certa forma, José é o herói, mas a verdadeira estrela é Deus, à medida que testemunhamos o desenvolvimento do drama de Deus através das reviravoltas da jornada de José. Da perspectiva de José, ao que parecem ser reveses devastadores, são na verdade oportunidades para Deus promover seus objetivos. Como resultado, somos encorajados a explorar e interpretar os nossos próprios sonhos à luz destas revelações. Somos encorajados a não desistir de nossos sonhos, apesar de qualquer coisa, assim como José fez. Será que Deus está realizando suas intenções soberanas, mesmo nos emaranhados de nossa imaginação e nos relacionamentos íntimos que temos? Quando todos desistirem do seu sonho, inclusive você, Deus permanecerá fiel e fará com que ele se cumpra. Ele é incrível e te ama muito. Como reagimos quando as coisas não saem como planejamos? Quando parece que nossos sonhos não estão se tornando realidade, devemos continuar apegados a eles? Muitos cristãos embarcaram em uma enorme jornada de culpa. Deus, o Senhor não se importa comigo, sou melhor do que isso, não quero isso, não pretendo estar aqui, o Senhor não me ama. Não sabemos realmente se José
teve isso, mas sabemos que ele não ficou lá e nós sabemos também que não deveríamos ficar nesse lugar de lamentação. Deus está tão preocupado conosco que não nos abandona onde estamos. Ele deseja que evoluamos para filhos maduros, capazes de compartilhar sua santidade. Ele quer que colhamos uma colheita de justiça. Ele responderá a cada uma de suas orações e realizará seus sonhos. Não desista. Ele se importa. Ele te ama. Você é dele. Enquanto estamos no meio de nossas histórias de vida, precisamos entender isso. Frequentemente queremos correr para a linha de chegada, mas Deus está mais preocupado com a jornada. Ele quer a nossa lealdade, mas nós queremos o propósito e o poder para nós mesmos. Ele está mais preocupado com o nosso caráter do que com a nossa posição, com o nosso coração e não com a nossa situação, e com o nosso relacionamento com Ele do que com qualquer outra coisa. A importância do nosso relacionamento com Deus não pode ser exagerada. Saiba que Deus está com você no caminho, do sonho à realização, não importa onde você esteja e não importa quem você seja. Por favor, não desista. Saiba que Ele é bom, mesmo nos dias ruins. Permitir que as circunstâncias definam o seu ponto de vista não é uma boa ideia, mesmo que você acredite que pode. Não perca a esperança porque Deus está do seu lado. Como Paulo nos encoraja em Filipenses capítulo 3, versículos 12 ao 14. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você já orou a Deus sobre seus sonhos e planos? É importante lembrar que Deus tem a última palavra. Conte a Ele sobre suas intenções, explique por que elas são importantes para você e implore para que suas aspirações não entrem em conflito com a vontade dele. Quantas vezes traçamos planos e metas apenas para revisá-los no meio do processo? Mas ao considerarmos a conclusão, frequentemente percebemos que foi somente pela misericórdia de Deus que fomos conduzidos de uma maneira diferente a um resultado mais frutífero. A mente de um homem pode traçar seu rumo, mas o Senhor, em sua bondade, dirige nossos pés. Muitos planos podem estar ocultos no coração de um homem, mas nosso Deus misericordioso nos conduz na direção certa, pois a sabedoria do Senhor dura para sempre. Veja o que diz Provérbios, capítulo 16, versículos 1 ao 3. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. É somente através da misericórdia e da graça que você tem vontade de tomar decisões, mente para considerar opções e coração para desenvolver planos. Porém, depois de ter feito tudo o que é capaz, é pelo favor de Deus que o Senhor formula a conclusão final, pois embora os sonhos e planos pertençam a você, a resposta da língua vem do Senhor. Este versículo enfatiza a importância de cada filho de Deus utilizar o livre-arbítrio para fazer escolhas inteligentes enquanto nos esforçamos para cumprir a vontade perfeita de Deus em nossas decisões. Ele concederá os seus desejos do seu coração, pois quando direcionamos o nosso coração ao Salvador Celestial, seu desejo perfeito se torna os planos perfeitos do nosso ser interior. Todo mundo tem objetivos e sonhos de vida, alguns dos quais podemos alcançar sozinhos e outros que requerem um pouco mais de ajuda. Tenho certeza que você sonha em conseguir aquele emprego, casar, fazer uma faculdade, comprar uma casa, viajar para o exterior e assim por diante. Não importa quão grande ou pequeno seja o seu sonho, nunca desista dele. Existem algumas coisas que desejamos e que somente Deus pode fornecer. Quando as coisas não acontecem do nosso jeito e apelamos a Deus por ajuda, mas Ele não parece nos ouvir, ficamos desanimados. Achamos que Ele não está ao nosso lado ou não quer nos ajudar, mas esse não é o caso. Ele ouve você e está ciente dos desejos do seu coração. Quando você estiver pronto, e Ele sabe quando, Ele dará tudo o que você deseja. Veja o Salmo 37, versículos 4 ao 6.
Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Quando desejamos qualquer coisa na vida, isso tende a absorver nossos pensamentos. Começamos a pensar excessivamente nas coisas que mais desejamos e isso começa a consumir uma quantidade significativa do nosso tempo e energia. Converta seu pensamento obsessivo em uma oração. Entregue isso a Deus e confie nele para lidar com isso. Pare de se preocupar e de tentar realizar tudo sozinho. Em vez disso, busque a ajuda de Deus. Quando nossos sonhos demoram para se tornar realidade, ficamos com medo. O primeiro passo é transformar seu medo em confiança. Entregue a Deus seus sonhos em oração e confie que Ele te ajudará a reverter a situação, pois Ele é o Deus que pode mover montanhas e te ajudar a alcançar tudo o que o seu coração deseja. Jesus muitas vezes nos lembrou que nosso amoroso Deus é nosso Pai. Da mesma forma que temos pais terrenos, Deus é nosso Pai e nós somos sua responsabilidade. Nunca esqueça que você é filho de Deus. Ele adora e cuida de você. Um pai físico pode te abandonar, mas Deus jamais te abandonará. Seja o que for que você queira, seja o que for que você implore a Ele ouve você e dará exatamente o que você pediu e muito mais. Não desista se Ele não parecer estar respondendo. Tudo acontecerá de acordo com o plano dele. Deus sabe o que é melhor para você e ouve os desejos do seu coração. Quando chegar o momento certo, Ele concederá os seus pedidos. Paciência e fé no Senhor são essenciais. Observe enquanto Ele realiza todos os seus desejos. Vejamos o que diz Mateus capítulo 7, dos versículos 9 ao 11. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Você é filho de Deus e deve confiar em seu Pai Celestial para dar coisas boas, assim como uma criança confia em seus pais para dar doces e outras coisas. Em vez de desistir de seus sonhos ou planos, fale primeiro com Deus e peça a Ele que te ajude a torná-los realidade. O Senhor Jesus nos encorajou a pedir a Deus as coisas que precisamos e continuar pedindo, pois quem pede, recebe. Ele é um Pai maravilhoso e gracioso que prometeu suprir tudo o que necessitamos. Não dê ouvidos às mentiras do diabo, mas demonstre sua confiança nele e permaneça firme na palavra da verdade, pedindo a Deus o que você precisa e esperando que Ele forneça, porque assim Ele o fará. Qual é o benefício da dor? Será que Deus sente prazer em ver você passar por dor e sofrimento? De jeito nenhum. No entanto, mesmo que a vida nos leve a passar por acontecimentos dolorosos, Deus prometeu fazer algo lindo com a sua dor. Um grande pregador disse uma vez: seu maior ministério provavelmente surgirá de sua maior dor. Esta afirmação capta toda a ideia de como a vida pode mudar quando as nossas perspectivas mudam. Quando entender que Deus sempre usará a sua dor para te preparar para coisas maiores, você confiará nele mesmo quando tiver todos os motivos para chorar de frustração. Um debate comum que considero irracional, especialmente entre os cristãos, é se Deus é responsável por situações dolorosas ou se Ele apenas permite situações boas e algo está errado quando passamos por um momento difícil. Bem, existem muitas explicações para essas duas teses. No entanto, depois de refletir sobre o assunto, concluí que, quer Deus esteja por trás da minha dor ou não, não vou me preocupar com isso. Prefiro escolher confiar no amor dele por mim e crer que, quer eu passe pelo fogo ou pelas águas, irei superar tudo. Aprendi isso observando a vida dos 4 rapazes hebreus que estavam cativos na Babilônia: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por um lado, estes rapazes, entre muitos outros israelitas, foram tirados de suas casas e de suas terras. Suas cidades foram destruídas e seus entes queridos provavelmente estavam mortos. Como se isso não fosse suficientemente doloroso, eles foram separados de outros membros da família para serem recrutados para serviço do rei. Eles teriam que olhar para o rosto do homem que tirou deles suas casas e famílias
e servi-lo todos os dias. Lendo os primeiros capítulos do livro de Daniel, podemos notar sua devoção a Deus. Embora não possamos dizer o que eles sentiram, podemos dizer no que eles acreditavam. Eles ainda acreditavam em viver para Deus, não importando onde a vida os levasse. Não se esqueça, eles foram levados cativos, porque Deus estava punindo toda a nação pela idolatria. Observe que durante o julgamento de Deus sobre Israel pelo cativeiro, algumas das pessoas que foram levadas cativas ou mortas pelas nações invasoras provavelmente não adoravam nenhum ídolo. Daniel e seus amigos eram algumas dessas pessoas. Aqui estavam eles em cativeiro, mas isso não importava para eles. Eles mantiveram os olhos em Deus, estando dispostos a confiar em sua fidelidade ao se dedicarem a Ele. Vimos desde o início como Deus começou a aparecer para eles e a confirmar a sua confiança. Daniel capítulo 1, versículo 17 diz: Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Isso aconteceu depois de esses jovens terem pedido para serem isentos dos pratos do rei, que incluíam alimentos que eram habitualmente proibidos aos israelitas de acordo com a lei de Moisés. Não se esqueça que eles estavam em cativeiro, mas nesse cativeiro eles estavam se tornando maiores do que eles eram antes. Deus estava usando a situação atual deles para quebrar limites em nossas vidas e abri-los para novas possibilidades. Se você continuar lendo, poderá ver como esses jovens estavam dispostos a confiar em Deus mesmo quando suas vidas estavam em risco. Admiro como eles responderam ao rei quando ele ameaçou queimá-los se não se curvassem diante da estátua de ouro. Esses rapazes eram funcionários fiéis e excelentes e não trouxeram nada além de lucro para o rei. No entanto, quando foram colocados numa situação impossível, onde tiveram que escolher entre sua devoção a Deus e a sua vida, eles escolheram a sua fé. Daniel capítulo 3, versículos 16 a 18 diz: Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Você consegue ver a determinação deles? Você já se queimou ou colocou a mão no fogo por engano? Eu já, e olha, é doloroso. Qualquer dor que você sinta ao colocar a mão no fogo não é nada comparado a ser jogado em uma fornalha ardente que foi aquecida 7 vezes mais do que o normal. No entanto, enquanto olhavam para as chamas e possivelmente para suas mortes, esses jovens permaneceram inabaláveis. Eles confiaram nos planos perfeitos de Deus para suas vidas. Eles confiaram na soberania de Deus sobre a vida e a morte. Eles acreditavam que Deus os salvaria, e se ele escolhesse não fazer isso, não mudaria a devoção deles a Deus. Ao ler mais dessa história, você verá que eles foram jogados nas chamas, mas saíram ilesos. Qualquer que seja a sua dor, meu amigo e minha amiga, quero que saiba que Deus pode e usará essa dor para te preparar para coisas maiores. E veja só, após a libertação milagrosa do fogo, esses jovens foram promovidos. Não só foram promovidos, como o rei emitiu um decreto que reconhecia sua fé em todo o reino da Babilônia. Ouça, o fato de você estar passando por um momento difícil não significa que Deus te abandonou. Só porque tudo o que você conhece e com o qual se acostumou é dor após dor, não significa que Deus não tem um plano para a sua vida. É hora de mudar as perspectivas. Tire os olhos da dor e concentre-se no plano. Você pode não conhecer os detalhes desse plano, mas se conhecer o planejador, pode ter certeza de que tudo dará certo. O que faz de um homem um soldado? Você se torna um soldado porque se identifica como tal? Será que um homem se torna um soldado só porque isso sempre foi o seu sonho e vai a uma loja comprar uniformes ou armas usadas pelos soldados? Nada disso faz de um homem um soldado. Um homem se torna soldado quando passa pelo processo que forma os soldados. Esse processo o quebra e o remodela completamente. Sua mente e seu corpo mudam e ele se torna um soldado. Ele deixa tudo para trás. Ele perde coisas para poder ganhar algo maior, a honra de representar e proteger sua nação e todos com o que ele se importa. Mas o processo nunca é fácil. Seus treinadores não pegam leve com ele. Os treinos são difíceis. Os dias e as noites são longos.
Os soldados estão sujeitos a algumas das piores condições possíveis. Isso é para matá-los? Não. Em vez disso, é para despertar algo maior neles. Quando terminar o treinamento, um soldado pode enfrentar qualquer pessoa e qualquer coisa. Ele se torna mais do que o homem que era quando chegou lá, e essa mudança permanecerá com ele por toda a vida. Meu amigo e minha amiga, Deus pode fazer todas as coisas e não há impossível para Ele. No entanto, existem algumas coisas que Ele não pode fazer. Uma delas é que Ele não pode mentir. Quando Deus fala, Ele é obrigado a fazer aquilo. Quando Ele fala, suas palavras são absolutas e verdadeiras. Quando Ele fala, Ele respalda suas palavras com sua integridade. Hoje estou lembrando que, embora você não veja ou entenda isso agora, essa dor em sua vida está sendo usada para te preparar para coisas maiores. Seu relacionamento está passando por um momento difícil? Você está tendo que lidar com um local de trabalho, um chefe, uma jornada acadêmica difícil ou qualquer outra coisa? Deus vê as suas lágrimas e, por mais que queira ver você feliz, Ele vê o quadro geral. Esta é uma jornada e você está passando por uma fase. E se tudo tem um começo, então certamente existe um fim. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 23, versículo 18: porque deveras haverá bom fruto, não será frustrada a tua esperança. Certamente há um fim e um futuro para você, meu amigo e minha amiga. Mantenha viva essa expectativa, esse sonho e essa esperança em seu coração. Não deixe isso morrer. Não perca a fé. Você não chega ao topo vindo do topo. Você não sobe uma montanha a partir do cume. Você começa de baixo. Enquanto estiver no fundo, escalar a montanha pode parecer impossível, mas cada subida te aproxima do topo, quer você saiba disso ou não. Davi escreveu no Salmo 66, versículo 12: fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Você consegue imaginar Deus deixando as pessoas passarem por cima daqueles que confiam nele? Você consegue imaginar Deus prometendo um futuro pacífico e depois te levando para o fogo e para as águas da vida? Provavelmente não. No entanto, todos esses caminhos são para coisas maiores. Eles são os caminhos para a abundância. Suas lágrimas não são em vão, meu amigo e minha amiga. Suas orações não estão perdidas. Deus não se esqueceu de você. Suas palavras são verdadeiras e acabei de mostrar exemplos e testemunhos dessa verdade. Deixe sua fé ganhar vida. Se recomponha e confie no plano de Deus. Há uma visão maior, e nessa visão você é 10 vezes melhor, 10 vezes mais forte e 10 vezes mais sábio do que isso. Talvez você esteja se perguntando: eu creio, mas não sei como confiar em Deus apesar da minha dor. A resposta se encontra na palavra, em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A resposta é esperar em Deus. É assim que você confia a Ele sua dor. Não se apresse em buscar alívio e conforto. Às vezes, essas são armadilhas do inimigo para comprometer você. Isso funciona como um ladrão da recompensa do cristão e faz você perder as coisas pelas quais trabalhou e ganhou ao longo do tempo, apenas para desistir delas no último minuto. Em vez disso, fique com as promessas de Deus para você. Não pare de orar, não pare de agradecer a Deus. Deus está sempre nos observando para ver como lidamos com nossa dor. E o louvor em meio à dor é uma das melhores maneiras de demonstrar fé e confiança em Deus. O louvor desvia nossa atenção da dor e dos problemas, e o agradecimento nos concentra na integridade e na fidelidade de Deus, que é capaz de mudar as coisas. Não pare de compartilhar sua fé e defender Jesus. Não pare de ler a Bíblia todos os dias. Não pare de meditar nas promessas de Deus para você. Não pare de servir na sua igreja local e de apoiar outros no seu próprio processo. À medida que você continuar nessas coisas, apesar dos seus próprios desafios e dores, Deus começará a trabalhar algo dentro de você. Com o tempo, esse trabalho se revelará, tornando você um testemunho vivo da fidelidade de Deus, assim como Jó na Bíblia. Oro para que Deus vista você com sua paz nesta temporada e fortaleça seu coração cansado para continuar confiando e se apegando a Ele até que seu grande plano seja cumprido em sua vida.